Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula aqui de HTML e CSS e na aula de hoje eu vou te ensinar HTML e CSS em 10 minutos, mesmo que você não saiba absolutamente nada. Para a gente aproveitar nosso tempo, já bora começar isso daqui muito rápido. Show de bola! Eu separei isso daqui em 5 grandes etapas. Uma introdução ao HTML e CSS, a estrutura básica do HTML, a estrutura básica do CSS, depois um exemplo prático e depois a gente vai dar algumas sugestões ali para vocês. E lógico, a etapa 0 seria a instalação aqui do nosso VS Code, que é essa partezinha aqui, essa nossa IDE, que é onde a gente vai construir os nossos códigos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar aqui no Google e colocar Download VS Code. E o próprio primeiro link aqui vai ser o link que a gente vai precisar, é esse daqui, ó, Download Visual Studio Code. E você vai entrar em uma dessas opções aqui, o que for melhor para você, a depender do seu sistema operacional. E eu vou pedir para o pessoal deixar aqui no card um vídeo onde te mostro passo a passo, entrando, instalando, baixando extensões e tudo mais do VS Code para HTML e CSS. Vai estar nos cards e vai estar na descrição também, mas o passo a passo é esse daqui. Se quiser mais detalhe, é só entrar lá naquele vídeo. Show de bola! Depois de você instalar, você vai abrir o VS Code, você vai cair numa tela exatamente assim. Então ela não tem absolutamente nada. Qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Baixar as extensões, que se você entrou no vídeo do card, você já vai ter instalado todas essas extensões aqui, com exceção das de Python, que elas não fazem diferença pra gente. Mas uma que você vai precisar pra gente fazer o que a gente está fazendo aqui nessa aula é esse Live Server, que vai ser uma forma da gente criar o código aqui e rodar ele no navegador pra gente conseguir testar as coisas. De novo, se você acessar o vídeo, que eu já recomendei, que vai aparecer no card, e na descrição você vai ter todo o passo a passo de para que eu estou instalando cada uma delas, mas aqui a gente só vai buscar essa Live Server. Você vem aqui, ó, extensões, Live Server, clica nessa daqui, ó, esse roxinho, e você vai clicar em Install e depois você vai clicar em Enable. Pronto, só isso que a gente vai precisar. Quando você fizer isso, você vai ter aqui, ó, deixa eu fechar essa, aqui ó, embaixo de mim está escrito, ó, Go Live, Click to Run Live Server. Isso daqui vai ser muito importante pra gente. Então vamos lá, começar a etapa número 1, que é a introdução ao HTML e o CSS. O que é o HTML? É o que se chama Hypertext Markup Language. É uma linguagem que é composta de marcações ali. Então tudo que a gente tem, que são as tags dentro do HTML, que é aquele símbolo de menor, o nome da tag, símbolo de maior, o que isso daqui faz? Ajuda a gente entender, a gente no caso, os navegadores a entenderem toda a estrutura de uma página. Então a gente consegue saber o que é um título, o que é um parágrafo, o que é o corpo do documento, o que é o cabeçalho, o que é o rodapé. Tudo isso a gente faz através do HTML. Então o HTML é a linguagem que é utilizada para criar a estrutura do documento ali usando esses markups, que são essas tags e elementos que a gente vai criar. Por outro lado, o CSS, e aí CSS significa Cascading Style Sheet, que são arquivos de estilização em cascata. Por que em cascata? Porque a gente pode colocar vários arquivos CSS ali, um em cima do outro, e as regrinhas que a gente vai colocando, elas vão se aplicando ali em cascata. E arquivos de estilização, por quê? Quando o HTML é utilizado para estrutura, o CSS é utilizado para estilização. Então no HTML a gente colocou um título, um parágrafo, uma imagem, um link. No CSS a gente vai colocar a cor desse título vai ser vermelho, o tamanho desse parágrafo vai ser tal, a sombra aqui vai ser sei lá o que, e aí a gente vai matando com essas duas linguagens de programação tudo que a gente vê em um site. Então, por exemplo, aqui a gente tem HTML e CSS. Isso daqui é um título, isso daqui é um subtítulo, isso daqui é um botão, e a gente tem cores também. Então, a parte estrutural, HTML, toda a parte visual, a gente tem ali o CSS entrando junto com o HTML. Segunda parte, então, a gente tem que ir para a parte de introdução ao HTML, que seria a estrutura básica de um documento HTML. Vamos voltar lá no nosso editor de código, vamos clicar aqui ó, em File, Open Folder, ou a gente usa o atalho, Ctrl+K, Ctrl+O. Ctrl+K, Ctrl+O, abriu aqui, ó, eu já sei onde está a minha pasta, não essa daqui, ó, que é essa daqui, Aprenda HTML e CSS em apenas X minutos. Eu não coloquei quantos minutos, porque eu não sei quantos minutos vão dar. Então, beleza. Abri aqui a pasta. O que acontece? Eu estou aqui, ó, Aprenda HTML e CSS em tantos minutos e agora eu posso criar arquivos aqui dentro. Como a gente quer um arquivo HTML, eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, New File ou botão direito New File. Qualquer uma das duas funciona. E a gente vai criar um documento chamado
index.html, que mais para frente você vai ver que geralmente é o nome padrão que a gente dá para os nossos documentos HTML. Quando a gente tem um só, quando a gente tem vários, aí vão ter vários nomes. Qual que seria essa estrutura básica do HTML? A gente começa dizendo que esse é um documento em HTML. Como é que a gente faz isso? Abre aqui, ó, e tudo no HTML, todas as tags, todos os elementos vão ter símbolozinho de menor, o nome do elemento ou da tag, símbolozinho de maior para fechar. E aqui a gente coloca exclamação, doctype, e aqui a gente vai colocar HTML, fecha aqui. Quando eu coloco essa instrução, todo navegador, toda linguagem que for tentar ler isso daqui, vai entender que isso daqui é um documento em HTML. E aí como é que a gente inicia a estrutura dele? Abre aqui de novo e a gente vai colocar a tag HTML. E repara, quando a gente está dentro de um IDE, sempre que você abre uma tag, quando você abre um elemento, ele vai fechar ele ali para você, que geralmente é dessa forma, com uma barra normal ali e depois a tag de abertura. Então a gente abre com símbolo de menor, o nome da tag, símbolozinho de maior, depois, voltei aqui, aqui eu só apagar esse daqui, beleza? E a gente fecha a tag com a mesma coisa, só coloca a barrinha aqui, mas a nossa ideia já fecha pra gente. Beleza? Dentro de um elemento HTML, tudo aqui a gente vai escrever o nosso conteúdo ali da página. E a nossa página é dividida em duas grandes partes. A parte que a gente chama de abre, head, fecho aqui, e ele já fechou ali para mim. Então essa seria a parte do cabeçalho, onde eu coloco muitas informações associadas a configurações da página. Então, por exemplo, uma tag que entra aqui é o título da página. Isso aqui, ó, o que aparece aqui em cima, ó, Download Visual Studio Code. A gente pode colocar aqui, ó, title, e eu dou um tab. Então eu posso escrever, ó, T-I-T-L-E, que seria title ou título em inglês, dou um tab, ele já abre ele para mim. Ou a gente pode fazer daquela outra maneira que a gente estava fazendo, ó. Abre aqui, title, e dou, ó, title e fecha. Aí ele já fecha ele para mim. Tem as duas formas de fazer. E aqui no meio eu coloco título da minha página. Página. Ctrl S. Beleza. Quando eu dei um Ctrl S, por causa das minhas extensões aqui, nesse caso com esse Prettier, o meu código já ficou formatado de outra forma. Se o seu não ficou, não tem problema nenhum. Se você quiser que ele fique exatamente da mesma forma, lembra de acessar o vídeo que eu deixei no card, mas não tem problema nenhum se você não conseguiu, se ele não ficou da mesma forma, porque o resultado final é o mesmo. Colocamos aqui alguma coisa dentro do head, que é a parte ali de configurações da nossa página. A outra parte do documento HTML é o body, que seria o corpo do nosso documento. E aqui a gente coloca as informações que a gente quiser. Como, por exemplo, um título, que são criados através dos elementos ou das tags H1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto menor esse número, mais importante o título. Então o H1 é o título mais importante da página. E aqui eu coloco minha primeira página. Ctrl S. E a gente pode colocar outros elementos, como por exemplo um parágrafo. P, tab, esse é um parágrafo na minha página. E aqui a gente já tem um documento em HTML, que a gente está dizendo que ele é um documento HTML, abro aqui o meu HTML, tenho duas partes, o head e eu tenho o body. No meu head eu tenho algumas configurações, aqui a gente só começou com o título, e no meu body eu tenho um H1, mas eu poderia ter um H2, um H3 e várias outras coisas, mas eu também tenho um parágrafo. Como é que eu faço para ver essa página aqui no meu navegador? Eu vou clicar naquela opçãozinha da extensão que a gente pegou, que é aquele Live Server, que é o Go Live que está aqui embaixo de mim, ou esse, ó, Index, botão direito, Open with Live Server. Qualquer uma das duas funciona. Quando eu fizer isso, olha lá, tudo que a gente configurou até agora. Ó, título da minha página, minha primeira página grandão no nosso H1 e esse é um parágrafo na minha página que seria o meu parágrafo. Agora que a gente viu um pouquinho da estrutura básica do HTML, vamos ver um pouquinho da estrutura básica do CSS, que é para a parte de estilização. A gente tem três grandes formas de escrever CSS. A primeira forma é direto aqui dentro do HTML, que seria assim, ó. Por exemplo, se eu quero pegar essa tag H1 e adicionar um CSS ali dentro dela, de uma forma inline, assim, ó, inline, que é o nome dessa forma, dentro aqui do documento HTML e dentro da linha que eu quero mudar, eu coloco style e aqui eu vou dizer qual é a propriedade que eu quero alterar e para qual valor ela vai ser alterada. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor da fonte para vermelho, eu vou colocar color, red, Ctrl S.
Quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo o quê? Que o meu H1, ou seja, o meu título 1, está mudando, está tendo uma alteração no estilo e tudo que tiver aqui dentro está sendo escrito em CSS. Estou dizendo que a cor vai virar vermelho. Ctrl S, volto para cá, ó, e ele já atualiza automaticamente. Tá lá, ele já deixou, ó, vermelhinho ali o meu título. Beleza, essa foi a primeira forma de escrever o CSS, que é da forma inline. Como é que eu faço para escrever isso daqui da segunda forma? Seria dentro do meu documento HTML, mas dentro de uma tag, ó, style. Tudo que tiver aqui dentro eu escrevo nessa mesma linguagem aqui, ó, então na linguagem CSS. Só que repara, quando eu escrevo o inline style, eu já estou dizendo em qual elemento eu quero aplicar aquela modificação. Qual elemento? Aqui, se está aqui dentro, é no H1. Se eu colocasse aqui, seria nesse parágrafo. E por aí vai. Mas, quando eu coloco aqui dentro, ó, dentro de uma tag style, eu tenho que primeiro dizer qual elemento que eu quero modificar. Aqui, quando a gente coloca inline, eu não preciso fazer isso. Aqui, quando a gente está com o CSS interno, que ele está interno ao documento HTML, eu tenho que dizer qual elemento eu estou selecionando. No caso, eu quero deixar esse parágrafo azul. Como é que eu vou selecionar esse elemento? Tem várias formas. A forma mais simples seria colocar o parágrafo aqui. Eu estou dizendo, ó, todo parágrafo que tiver escrito na minha página, eu vou formatar com a seguinte regrinha. Abro e fecho chaves. E aqui dentro eu vou colocar essa mesma coisa. Então, ó, Enter, a propriedade color, que a gente já viu que é a propriedade da cor da fonte, 2 pontos, eu queria azul, blue, ponto e vírgula. Ctrl S para a gente salvar, e aqui, ó, no meu documento eu já tenho algumas coisas. Tem um documento HTML com um CSS sendo escrito inline e um CSS sendo escrito de forma interna. Aqui deixa o meu título vermelho e aqui vai deixar o meu parágrafo azul. E aqui, relembrando, aqui eu seleciono quais elementos eu quero formatar e dentro, ó, das chaves eu digo quais as propriedades, a propriedade color e qual o valor, o novo valor dessa propriedade. Volto para cá, tá lá, eu tenho o meu título vermelho e o meu parágrafo azul ali direitinho. A terceira forma de escrever CSS seria através de um arquivo externo. Então aqui, ó, tudo a gente tinha escrito aqui dentro do nosso HTML. Se eu vier aqui, ó, botão direito, New File, escrever assim, ó, style.css e dou um Enter, aqui eu estou escrevendo fora do arquivo HTML, então é um arquivo externo. E eu posso escrever a mesma regrinha, ó, P, abro aqui, ó, color, 2 pontos, blue, ponto e vírgula. E eu vou tirar isso daqui, ó, vou chegar aqui e eu não vou apagar, para a gente não perder a parte didática disso daqui. Eu vou deixar isso aqui como um comentário. Como é que eu faço isso? Ó, seleciono tudo e aqui dentro do VS Code, ó, Ctrl, ponto e vírgula, que aí ele vai colocar a tagzinha de comentário do HTML. Então, o meu navegador vai ignorar isso daqui. Repara, Ctrl S, quando eu volto para cá, ó, ele não está mais azul. Aí você vai falar, Diego, eu coloquei isso daqui como comentário, mas eu coloquei ali, ó, no style.css a mesma coisa. Por que não está funcionando? Porque não tem nenhum link entre esses dois arquivos. Esse daqui não sabe quem é esse daqui e esse daqui também não sabe quem é esse. Por isso que eles não se comunicam. Como é que a gente linka isso daqui? Qual que é a parte do meu documento que a gente coloca as configurações? No head ou no body? Dentro do head. E aqui a gente vai colocar o seguinte, ó, link tab. Aí ele está dizendo, ó, rel, que seria qual é a relação, e aqui eu estou dizendo style sheet, lembra lá, CSS, Cascading Style Sheets, arquivos de estilização em cascata. E href, aqui eu vou dizer aonde está esse meu arquivo, qual que é o nome desse meu arquivo, ó, style.css. Então ele vai criar um link desse meu HTML para esse daqui. Então tudo que está escrito aqui agora vai ser aplicado ao meu HTML. Quando eu der um Ctrl S, voltar para cá, agora sim o meu parágrafo ficou azulzinho. Então, ó, vimos a parte de estrutura básica do HTML, vimos a parte de estrutura básica do CSS, a gente viu que no CSS a gente tem o inline, interno e o externo, essas três grandes formas. Agora o próximo tópico seria a gente montar um exemplozinho prático disso daqui, que a gente já fez aqui um exemplo mostrando algumas coisas, mas a gente pode fazer um segundo. Então, ó, botão direito, New File, exemplo.html, Enter. O que a gente vai fazer? Criar a nossa estrutura ali do zero? Não, a gente tem um atalho no VS Code que faz isso daqui. Aqui eu só mostrei para vocês entenderem quais eram as etapas. Mas aqui, como a gente já sabe, vamos usar esse atalho.
exclamação, e aqui ó, a gente já tem todo o nosso documento HTML prontinho, ó. Tab, tudo que a gente já tinha visto. Doctype, HTML com uma outra propriedade da linguagem que está sendo utilizada aqui, do idioma, e aqui está em inglês, mas a gente pode colocar PT, head, até aqui, body. E aqui a gente tem algumas modificações. Então, ó, o title a gente já tinha visto, e aqui algumas outras configurações que vão ficar para um próximo vídeo, onde a gente entrar mais no detalhe disso daqui. Mas só a exclamação já deixa tudo isso daqui prontinho pra gente. Vamos mudar o título para exemplo. E aqui o que eu quero nesse nosso exemplo? Eu quero um título, eu quero um parágrafo e eu quero um link que me leve para outra página. E nesse caso, eu quero levar para a página da hashtag, por exemplo. E eu quero que o meu título esteja na cor azul e eu quero que o meu parágrafo esteja negrito. Só essas modificações que eu quero fazer. O que eu vou fazer? A parte de estrutura com HTML e a parte de estilização com CSS. E para a gente deixar prático, vou colocar aqui mesmo, ó, style, que é o interno que a gente estava fazendo, e a gente coloca tudo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, H1, minha página de exemplo. Parágrafo. Aqui está o meu parágrafo da página de exemplo. E agora um novo elemento que a gente ainda não tinha visto, A. E esse A vai ser o link. Por quê? Todo link fica dentro de uma âncora ali dentro do nosso HTML. E o A é essa abreviação ali da âncora. E o href, como a gente já tinha visto aqui, ó, no href, eu digo o caminho. Então, para onde essa âncora vai levar? E aqui eu posso colocar o site. https://www.treinamentos.com, que é o site da hashtag. Acesse o site da hashtag. Dentro do parágrafo, a gente coloca o textinho aqui, ó. Dentro da âncora, a gente coloca o textinho aqui. Esse link não vai aparecer em lugar nenhum. A gente só vai ter acesso a ele quando eu clicar nesse textinho daqui. Ah, e se eu quisesse que o link que aparecesse fosse justamente isso daqui? É só mudar. Eu coloco aqui o que vai aparecer e aqui para onde esse link vai levar. Vou mostrar as duas formas ali, ó. Ctrl S. Como é que a gente abre isso daqui lá no navegador? Botão direito, Open with Live Server. Tá lá. Exemplo é o título da página. Minha página de exemplo é o meu H1. Aqui está meu parágrafo da página de exemplo. E aqui, ó, acesse o site da hashtag. Se eu clicar, pum, entrou ali no site da hashtag. Perfeito, tá funcionando o nosso link. E se eu quisesse mudar, ó, jogar isso daqui para ser o próprio link, ó, Ctrl S, aí ele fica como o link. E ele joga para o site lá direitinho também. Beleza. Agora a gente tem que fazer as modificações que eu queria no CSS, que era deixar esse daqui como azul e isso daqui em negrito, assim como a gente está aqui, que foram as exigências que eu tinha colocado, mas você pode colocar do jeito que você quiser. É só para a gente dar uma treinada. Vamos lá. Como a gente está no interno, eu preciso selecionar o elemento. Como é que eu seleciono o H1? H1, abro aqui. Cor da fonte a gente já sabia, ó. Color, blue, ponto e vírgula. Enter. Agora, isso daqui já vai deixar tudo azul ali, ó. Ctrl S, volto para cá, ó. Tá azul ali o meu H1. Perfeito. Dou um Enter aqui, P, que seria o meu parágrafo, abre e fecha chaves. Vou colocar agora o peso da fonte em negrito. Como é que é essa propriedade? Font Weight. E aqui, ó, Font Weight, eu coloco em negrito, que seria esse 700, ou eu escrevo bold. Os dois vão funcionar. E aqui já uma dica que eu estou me adiantando, que seria no próximo tópico de sugestões. Mas dá uma olhada. Toda vez que eu passo por cima de uma propriedade, por cima de uma tag, por cima de quase todas as coisas dentro do VS Code, ele me dá esse MDN Reference, que é o link da biblioteca da Mozilla. Quando eu clico aqui, ó, Open, o que ele vai abrir? A biblioteca ali, a documentação, onde eu tenho todas as informações sobre aquela propriedade, e tem muita informação aqui. Nos próximos vídeos vocês vão ver que a gente vai usar bastante a documentação, que a gente consegue extrair muita coisa interessante daqui. Mas de novo, estou me adiantando, daqui a pouco eu volto nesse tópico daqui. Conseguimos deixar aqui, ó, e já ficou negrito. A gente colocou aqui bold, ele ficou negrito ali direitinho. Então, ó, nosso exemplo prático também. Título, aqui a gente tem o H1, parágrafo, link, azul e negrito.
E agora sim, para o último tópico que seria de sugestões, o que eu recomendo para vocês conseguirem fixar mais ainda isso daqui que a gente viu rapidinho, para você ter essa introdução ali ao HTML e CSS, para você sair do zero. Dá uma mexida nesse exemplo aqui, duplica algumas coisas, então coloca mais de um parágrafo, mais de um link, começa a mexer em algumas propriedades para você tentando ver o que está acontecendo. Muda o texto que está aparecendo ali, mexe uma coisinha diferente para você conseguir praticar. E a segunda coisa, que eu já tinha me adiantado, dá uma olhada na documentação. Entra aqui, ó, por exemplo, na Âncora, quero ver o MDN Reference. Open, vou ver aqui tudo sobre a Âncora, vários exemplos, aplicações, e isso daqui é muito completo e muito maneiro mesmo. E como eu quis que isso daqui fosse o mais rápido possível, eu nem te pedi para largar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho e acessar também os links que a gente coloca aqui na descrição. Deixei isso para o final. Se você curtiu, lembra de fazer isso porque ajuda bastante a gente, o like, se inscrever e também explicando os links que a gente tem aqui. Primeiro link da descrição é sobre o nosso curso completo HTML e CSS Impressionador. O segundo link é um mini curso gratuito de HTML e CSS para você que acabou de ver alguns conteúdos, criar a sua primeira página ali, muito maneira. E o terceiro link são os arquivos que a gente está usando aqui, ó, esse gabarito para você poder testar aí, ver se está rolando tudo certinho. E vão ter outros links também, como por exemplo, o link de instalação do VS Code. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e para você aprender muito mais HTML e CSS, é só você se inscrever no canal e clicar no sininho que vai ter muito conteúdo novo vindo por aí.